Bom, agora eu quero convidar a terapeuta Fátima Braga. Ela vai contar a transição de carreira que ela fez, quais foram os desafios, os obstáculos e como foi que ela conseguiu hoje trabalhar com a técnica da EFT, ser terapeuta e viver dessa profissão. Seja bem-vinda, Fátima, obrigado. Oi, boa noite. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Deixa eu centralizar mais aqui minha imagem para ficar melhor aqui. Tá bom a sua imagem. Me conta, fala o seguinte, Fátima, conta o que é que você fazia antes de você começar a atuar como terapeuta? Nossa, André, eu já fiz muitas coisas. Eu fui professora por mais de 12 anos, professora do Estado. Eu tinha lojas de presente, já tive loja de roupa, indústria de confecção, de tudo um pouco. E, por último, eu fui assessora parlamentar. Quando eu vim para a área das terapias, meu último trabalho foi esse de assessora parlamentar. Só que era sempre altos e baixos, sabe? E isso foi o que me trouxe para esse mundo das terapias, foi o que me trouxe, né, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, e que me cativou mesmo a estar aqui. Entender o que estava de errado comigo, o que tinha de errado comigo. Você já tinha, antes de você passar por esses altos e baixos assim, quer dizer, você passou por várias vezes isso, né? Tanto no comércio. Uhum. Quando foi que você despertou para o autoconhecimento, para buscar uma causa mais profunda disso não, e não ver isso apenas como uma coincidência ou como azar? Você tem essa lembrança? Quando foi que você começou a entender isso? André, eu sempre li muito. Eu digo que o livro sempre foi meu amigo desde que eu aprendi a ler. A gente morava num sítio e eu adorava pegar meus livros e ir lá para debaixo das árvores. Lá era meu mundinho. Eu viajava nas histórias, né? Naquela época eram as histórias, várias histórias, né? De coisa boba, mas que eu adorava, né? E nesse encanto com os livros, eu acabei gostando muito de ler desenvolvimento pessoal. Então, eu fui para essa área de livros. E eu comecei a ler muito sobre isso, muito. E aí, eu comecei, depois de adulta, já, né, com as empresas que eu tive, e quando não dava certo, e quando tudo fracassava, ia por água abaixo, e eu tinha que recomeçar. Então, eu entrava de cabeça nisso. Então, eu tinha um certo conhecimento disso, mas eu não sabia como aplicar na prática e também não entendia, porque eu achava tem alguma coisa de errado comigo. Porque como assim eu faço, eu vou... Era assim, André, muita luta, muito sacrifício. Eu sou muito determinada no que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer alguma coisa, e sou muito de ação também. Tem que fazer? Beleza, vamos lá, vamos fazer já. Então, eu fazia. Só que, quando eu conseguia, eu falava, ufa, consegui, cheguei lá. Aí, alguma coisa acontecia, eu perdia tudo, funcionário me roubava, eu levava o calote grande, levei muitos calotes grandes de vendedores, né, representantes comerciais, e aí eu tinha que voltar de novo a estaca zero, recomeçar. E aí aconteceu isso tantas vezes que eu cheguei num momento que eu falei, tem algo de errado comigo. E isso não era só esse recomeço só na área profissional e financeira, também nos relacionamentos. Eu tive 3 relacionamentos, né? Dois casamentos e um namoro que foi um pouco mais sério. E também era dessa forma. Um casamento de quase 10 anos que fracassou, depois um outro casamento com 15 anos que acabou, e aí quando eu saí desse último casamento de 15 anos, aí eu estava realmente na lona, porque eu não tinha emprego, eu não tinha renda, eu tinha ficado 2 anos em casa, só como dona de casa, porque eu achava, puxa, eu desisti, na verdade, né? Já que eu não sou boa nisso, eu não sou uma boa empresária, eu vou desistir de tudo isso aí, vou ser dona de casa.
vou ficar em casa, vou cuidar das crianças, que é melhor do que eu ficar fazendo tudo isso e levando todo esse prejuízo. E aí eu fiquei em casa 2 anos, desisti de tudo. Mas aí o casamento também fracassou. Acabou. E assim, só para ficar claro, né, para as pessoas, não tem nada de errado da pessoa ser dona de casa, de ficar em casa e cuidar das crianças. Mas às vezes a pessoa tem ela tem outras habilidades, ela tem talvez um outro destino para fazer outras coisas também, mas deixa de ir por causa dos bloqueios e dos medos, né? Acho que era esse o seu caso. Exatamente, não é de uma maneira pejorativa, eu estava só dentro de casa, não é. É porque realmente eu tinha potencial e eu acabei desistindo dos meus sonhos. Na verdade, eu desisti dos meus sonhos quando eu fiquei em casa. E aí foi nesse momento que, quando acabou o meu segundo casamento, que daí eu saí assim do nada, tendo que recomeçar, e aí eu comecei a procurar mais profundamente as terapias. Aí foi então que eu conheci, iniciei até, foi com o professor Hélio Couto, eu iniciei com ele, entrei mais profundo, fiz o curso dele, depois eu fiz um curso de barras de axis, e aí, nesse curso de barras de axis também abriu muito minha mente, minha consciência. Eu fiz, isso foi em 2020, em abril de 2020. Em junho de 2020, eu já tinha uma cliente. E aí, em setembro, você lançou esse curso seu, e eu quis fazer parte, porque eu já conhecia a EFT desde 2015, eu acompanhava você. E eu queria... E nessa cliente de junho, que foi a primeira cliente de barras de axis, eu introduzi a EFT. Eu fazia, porque era a minha primeira cliente, eu tinha que fazer dar certo. Aí eu atendia ela 1 hora com barras de axis e 1 hora com EFT, porque eu sabia aplicar EFT. Não como você ensina no curso, mas eu falei, bom, as barras de axis já vai dar algum resultado, eu vou fazer EFT também, porque eu sei que dá resultado do jeito que eu sei. E deu um resultado muito bom naquela cliente. E aí eu vi que realmente eu precisava não só das barras de axis, mas de algo mais. E aí eu sabia que era EFT. E aí eu fiz o curso em setembro, e daí nesse período eu já estava trabalhando também como assessora parlamentar. E aí eu fui fazendo um paralelo, mas daí quando chegou dezembro, o meu vereador ele perdeu, né, as eleições, e aí eu fiquei sem emprego. Né? Eu fiquei sem emprego, e aí eu fui, mas eu já estava ganhando com as terapias quase o valor, né, do que eu ganhava lá como assessora parlamentar. E aí, em janeiro, eu não tinha emprego de novo, então eu falei, bom, agora eu vou só ficar com as terapias, vamos ver o que dá. E aí, a coisa foi caminhando, nenhum momento, de janeiro de 2021 até hoje, eu só trabalho com as terapias, em nenhum mês eu ganhei menos do que o salário que eu tirava como assessora parlamentar, nenhum mês. Então, eu sempre tive os clientes, desde o início. Daí, em setembro, quando eu fiz o curso com você, em outubro eu já tive mais clientes e para EFT. E aí eu fui fazendo o curso, fui aplicando, era uma loucura, porque eu estudava, eu aplicava, e eu aplicava em todo mundo também, para poder ter resultados. E eu apliquei todo mundo da família. Eu só não apliquei nos bichinhos, porque eu não sabia, que hoje eu já sei que pode aplicar, e já até apliquei agora na minha cachorrinha também, né, que deu um resultado maravilhoso. Mas o que foi que você aplicou na sua cachorrinha? Conta pra gente. Ela ficou doente, e eu levei no veterinário, ela ficou internada. Lá ela tomava um remédio, porque ele dava lá tinha o jeito, ele tem as técnicas para dar o remédio. E comigo ela não tomava o medicamento. Ela não tomava, ela corria, ela queria morder a gente, e a gente tentava de tudo em casa e não conseguia dar o medicamento para ela. E aí eu sentei no sofá quando eu trouxe ela do veterinário e falei, meu Deus, eu não posso deixar essa cachorra internada 15 dias tomando só para tomar remédio? Eu tenho que dar um jeito de dar o remédio para ela. Aí eu sentei no sofá e fiquei ali, né, desanimada, daqui a pouco me veio o estalo. FT nela, né? E aí eu peguei ela no colo, aí ela tá aqui, ó. Aí eu peguei ela, André, e comecei a fazer. Eu fiz 3 sessões. Eu fiz assim, né?
Mesmo que eu sinta medo de tomar um medicamento, eu me amo e aceito, estou completamente. E fui fazendo. Eu fiz 3 sessões, e aí, André, depois de 3 sessões, ela deixou, ela tomou o remédio, ela começou a tomar o remédio, né? E aí eu colocava na seringuinha, ia lá e dava na boca dela. Tem E, gente que vai achar que foi coincidência, né? foi maravilhoso, né? E assim, Tem. é incrível mesmo essa técnica, porque, nossa, a gente vê tantos resultados fabulosos, é muito bom. Né? Como é que foi para você a aceitação, assim? Você tem filhos? Eu tenho Como é, 2. como é que foi a aceitação em casa, assim? O pessoal viu você fazendo isso, achou estranho, achou normal? Como é que foi? Meu filho, que foi o que deu mais trabalho, porque ele é engenheiro também, André, está terminando a faculdade de engenharia civil. Uhum. E aí é aquela coisa de ser mais racional, né? Ele é mais racional, ele quer saber o porquê das coisas, ele quer entender tudo, e ele não entendia muito bem, essa coisa para ele parecia muito estranha. A minha filha aceitou muito bem desde o início, eu apliquei nela. Só que o Gabriel também fez algumas sessões comigo, porque eu falava, filha, eu preciso treinar, vem cá, preciso treinar, vamos fazer, vamos fazer. E aí ele fazia para me ajudar mesmo, assim, para treinar. Depois ele ficou numa resistência por um período, ele não queria de jeito nenhum. E aí eu fiz por substituto para ele, André. Ele estava com umas questões para resolver, umas questões pessoais dele, que eram bem complicadinhas. E, e aí eu comecei a fazer por substituto para ele. E, de repente, ele resolveu fazer a terapia. E aí tem um colega nosso, né, que atende ele desde o início já, acho que já tem quase um ano que ele atende, que é o Guilherme, é lá de Brasília. O Guilherme atende ele e eu atendo a esposa do Guilherme, a Érica. E eu Faz também uma já troca. fazemos troca. E até já atendi o Legal. Guilherme também. E agora, daí ele faz a sessão toda semana, né? Teve os altos e baixos dele. Quando ele melhorava, ele achava que não precisava mais, abandonava. Aí a coisa, né, vinha outra questão que estava ruim, aí ele procurava de novo. Mas agora faz um tempo já que ele está bem certinho, porque agora ele já entendeu que realmente faz muita diferença. Inclusive, quando ele está com alguma dúvida, até com relação de namorada, alguma coisa assim, que ele precisa ter clareza, ele fala assim, mãe, tem um tempinho para fazer uma sessão comigo? Aí a gente senta, porque uma das coisas muito bacanas da IFT, que eu acho incrível, é a clareza. Quando você tem dúvida de alguma coisa, você está inseguro para fazer algo, você faz a IFT para aquilo, é incrível a clareza que te dá. Então, ele já percebeu isso também. Então, quando ele tem uma decisão para tomar alguma coisa, ele vem me procurar. Vamos fazer FT, porque eu preciso ter clareza sobre isso, né? Uhum. Então, é maravilhosa mesmo. Coisa boa. Quando você encontrou essa profissão, né, de terapeuta, o que é que você acha que aconteceu com você? Porque você tinha uma inquietação, né? Fazer uma coisa, fazer a outra, comércio e experimenta muitas coisas. Você acha que você se encontrou agora? Está faltando alguma coisa? Como é que você está nesse sentido assim de realização profissional? André, nossa, eu até me emociono, porque é muito, é muito gratificante, demais. Era isso que eu queria na minha vida toda, e eu não sabia, sabe? Hoje eu me sinto assim realizada, porque é incrível os resultados que a gente vê nas pessoas. O resultado financeiro também é muito bom, para mim tem sido muito bom os resultados financeiros, porque é constante, eu não tiro um mês um valor e outro mês cai lá embaixo, né? Não é constante. Né? Mas apesar disso, a realização, né, como ser humano, de saber que você está contribuindo para a vida das pessoas, de você ver o resultado na vida das pessoas, é muito gratificante, é demais. E, nossa, eu me sinto realmente realizada nisso. Não sei porque eu não me encontrei isso antes da minha vida. Né? Não teria batido tanto cabeça. Às vezes a pessoa não sabe porque não chegou a informação para ela, não chegou, o autoconhecimento ainda não chegou, e para que ela tivesse a certeza do caminho, né, para seguir. Eu também fui assim, não sabia
porque eu não imaginava que um dia eu ia ser terapeuta. E aí, acabei encontrando isso através do sofrimento também, né? Como foi o seu caso também. Tudo dando errado, a pessoa vai buscar autoconhecimento e de repente descobre que aquilo pode ser um caminho. E às vezes a pessoa até já conhece terapia, já sabe, mas ela não entende que aquilo pode ser uma profissão. Parece que não cai a ficha para ela, né? Quem sou eu para fazer isso? Nossa, mas não, eu não, porque eu tenho muita coisa ainda para curar. Ah, eu não, talvez falte eu, sei lá, tem que ser uma pessoa especial, tem que ser uma pessoa muito espiritualizada, sei lá, a pessoa cria mil desculpas, né, na mente. Eu não sei se foi com você que teve alguma questão de bloqueio, assim, do que as pessoas iam pensar, as pessoas que já conheciam você chegou a passar por isso ou eu estou confundindo com outra pessoa? No início, André, eu queria ter certeza que isso ia funcionar, né? Então, por isso que eu saí aplicando em todo mundo. Eu queria ter certeza, porque eu não queria vender alguma coisa para as pessoas que não desse resultado. Eu tinha essa preocupação, eu tinha esse medo. Mas, e o que eu fiz para eu ter essa certeza? Foi aplicar em todo mundo da família e foi fazer muita troca. Porque com as colegas também, eu via o resultado nelas. Mas o medo era só esse, será que vai dar resultado? E assim, esse medo de, será que vai dar certo para mim? Eu acho que eu não tive muito esse medo, não. Quando eu vi que dava certo, eu falei, esse é o caminho e vamos embora, vamos lá, né? Vamos fazer. Aí foi, né? Uma outra coisa interessante que você falou foi essa coisa do gostar muito do autoconhecimento, né, da leitura de livros. Então isso é uma dica importante para quem está aí assistindo. Esse é um dos fatores que podem ser um indicador de que você tem essa vocação dentro de você de ajudar as pessoas. Quando você tem mais livros, vamos supor que você seja contador, mas você tem mais livro de autoconhecimento do que de contabilidade. Sim. Você estuda mais autoconhecimento do que contabilidade. Você segue perfis de autoconhecimento nas redes sociais, então boa parte do seu mundo é de interesse nessa área. E aí talvez um dia você desperte para que talvez seja um chamado para você trabalhar nessa área. Não é para todo mundo, mas né, tem várias pessoas que têm essa vocação e eu acho que está despertando cada vez mais. Mais pessoas vão despertar para essa missão porque o mundo está precisando disso. É como se fosse realmente um chamado, porque a humanidade precisa, né, precisa e parece que madura para isso agora, para receber esse tipo de trabalho. Não é mais uma coisa estranha como era no passado, uma coisa que as pessoas olhavam meio que de lado como algo muito alternativo, meio que hippie ou meio que estranho. Né? As pessoas hoje elas aceitam com muita facilidade receber uma terapia como uma técnica deve ter, por mais estranha que ela seja, né? Porque vamos combinar que é uma técnica esquisita. Mas, ainda assim, as pessoas aceitam numa boa. Pode até achar graça um pouco, né? Achar um pouquinho estranho assim, mas acaba indo numa boa. Então, tem sido, eu acho, cada vez mais fácil você usar essas ferramentas, né, nas pessoas. Conta algum caso assim que você tenha atendido, que tenha chamado a sua atenção. Tem algum que você consiga lembrar? Tem sim, eu vou falar para você. Eu só queria falar mais uma coisinha que era uma característica minha também, que de repente, né, para as pessoas que têm essa dúvida, será que eu sou, será que eu tenho jeito, será que não tenho? Uma das características minha era que as pessoas sempre gostaram de vir desabafar comigo. Sempre. Eu sempre fui o desabafo de todo mundo. As pessoas gostavam de contar as coisas para mim. Gente, era incrível. Eu me lembro um dia que eu fui no banco conversar com a gerente, né? Resolver umas coisas minhas. E a gerente começou a chorar comigo. Né? Na época que eu era ainda empresária, né? E então, essa era uma característica muito forte minha. As pessoas sempre confiaram de contar as coisas e desabafar comigo. Então, de repente, tem muita gente aí também que tem essa característica. E essa é uma grande característica para você ser terapeuta. Saber ouvir, né? Porque quando é assim, você sabe ouvir. Então as pessoas confiam, né? Já confiavam em você para falar. Porque ninguém vai falar tudo da vida dela sem nem conhecer, se não gerar ali ela sente uma empatia, sente uma confiança, ela vai e desabafa, né? Isso. Ontem, eu conversando com a aluna de ontem também, Rosa Maria, ela também tem essa mesma característica.
professora do estado, professora de física, ela falou, as pessoas sempre procuravam para conversar, para contar alguma coisa que estavam passando. Então, esse é mais um indício, esse é mais um sinal, né, de que talvez você tenha essa missão aí dentro de você, uma hora, se não despertou ainda, uma hora vai despertar. Né? Sim, mas conta então aí, algum caso que você atendeu. Então, eu trouxe aqui 2 casos que foi assim, foram mais recentes. Sim, são muitos casos aí que eu já contei em outras épocas para vocês aí, mas esse é bem recente e que foi assim bem bacana. Uma senhora de 76 anos que estava com a síndrome do pânico, muito medo. Ela não cozinhava mais, ela não saía mais de casa, não ia mais para a igreja, não. Até a campainha da porta, quando tocava, ela ficava desesperada, com muito medo de tudo. O banco, ela tinha que ir lá no banco para resolver as questões dela, já fazia mais de 2, 3 meses que não ia, e sabe, então ela estava assim. E a gente começou o tratamento e eles começaram com muito receio, muito receio. Eles acho que só fizeram a terapia comigo porque ele é primo do meu pai. Então, aí ele meio que confiou mais em vamos fazer então, né? Vamos ver, que era como assim a última opção, né? Não tem mais jeito. Já tá tomando um monte de medicamento, tá muito mal, não tem mais jeito. Vamos tentar, vamos ver o que dá, né? Foi mais ou menos assim. E aí hoje a gente já está na 16ª sessão. Mas quando a gente fechou o pacote das 10 sessões lá, quando terminamos as 10 sessões, ela já estava indo para a igreja, ela já estava cozinhando novamente. Agora, hoje, eu atendi ela hoje, inclusive, agora à tarde. E aí ela me contou que agora na Páscoa, no final de semana, o filho veio para lá e eles saíram para comer fora, num restaurante, e foram no banco resolver as questões que estava lá, que ela não ia de jeito nenhum. Então, assim, foi um caso, um dos mais recentes, que eu achei incrível o tratamento. E aí, o que acontece? Eles fizeram um pacote de 10 sessões, já renovaram o segundo pacote, e eu tenho certeza que vão continuar tratando outras questões, porque é uma pessoa de 76 anos. Então, passa isso, melhora o medo, daí vai trabalhar outras questões que tem também, né? E, inclusive, é uma das características que eu tenho com os meus pacotes. Eu tenho cliente que já tem 1 ano tratando comigo. Resolve uma coisa, faz outro pacote para outra coisa. Faz daí com outra coisa, e assim vai, né? Então, é muito bacana isso, porque aí você vai vendo a evolução da pessoa, André. Nossa, é maravilhoso. Quando você olha para trás, você vê a ficha da pessoa, a primeira vez que ela chegou a falar com você, o jeito que ela era e o jeito que ela é hoje, né? Meu Deus, é muito bom, né? E a outra, essa pessoa, também bem recente, eu montei um grupo de WhatsApp para ajudar pessoas que nunca viram a técnica, são pessoas bem aleatórias lá do Instagram, e essas pessoas estão, acho que tem 80 pessoas mais ou menos no grupo, e eu comecei a fazer um trabalho voluntário para poder ajudar algumas pessoas, para divulgar a técnica e tal. Enfim, essa pessoa, no primeiro dia, ela não abriu a câmera, ela só falou boa noite, né? E pronto. Aí ela fez a sessão junto no grupo. Na segunda sessão, ela abriu a câmera quando chegou e ela já quis ser atendida. E aí eu atendi ela. E aí ela já contou que tinha parado de fumar a partir da primeira sessão. E ela tem 50 anos, fumou a vida inteira. O máximo que ela conseguiu deixar do cigarro foi 3 dias. Até a pele, a gente, pela câmera, dava para ver a pele, porque quem fuma tem uma pele diferente, parece que é grossa, né? Enfim, André, já estamos com 2 meses aí, praticamente 60 dias, e ela sem fumar. E ela tá, assim, radiante, maravilhoso, né? Porque a gente foi trabalhar no grupo questões de autoconfiança, de autoestima, e a mulher parou de fumar. E é interessante porque eu falei, né, para ela, falei, os vícios são questões fortes de autoestima, porque quando você tem um vício, é uma autodestruição. Você não se ama, você não se cuida, você quer se destruir. E quando trata a autoestima, é automático, você para
né, para de fumar, para de beber, pode parar, né, pode diminuir peso, né? Então, Sim. aí, Tudo falando... isso, pode falar. todo vício está ligado, né, a conflito emocional. Mas o que é que você ia Sim. falar? O meu filho, agora eu lembrei, meu filho emagreceu 20 quilos, André. Nossa, 20 que quilos. maravilha. E isso foi uma das coisas assim, que incentivou muito ele também a continuar, né? 20 quilos ele emagreceu com o processo fazendo, e não foi para emagrecimento, né? Ele não fez para emagrecimento. Ele Foi um está benefício fazendo colateral. isso. Uhum. Maravilha. Então, é maravilhoso. Além dos atendimentos individuais, eu assisti um workshop seu, onde você ensinava a fazer os workshops. E eu adorei fazer, André, eu adorei. Então, hoje, eu tenho workshop quase todos os dias da semana. Que bom, que coisa boa. E aí eu estou trabalhando em grupo, né? Então, eu criei um workshop chamado Termostato Financeiro, também inspirada em você, na IFT, e é tudo com base na IFT. E esse tem, assim, eu já estou na 4ª turma, tá maravilhoso, sabe? Então, assim, eu fui criando os workshops e criando turmas. Então, durante o dia eu atendo, eu deixei a parte da manhã, eu não gosto de atender muito de manhã, mas eu atendo à tarde, à noite faço os workshops e atendo mais algumas pessoas, e assim. Então, hoje é uma vida muito diferente daquela que eu levava de quando eu tinha uma indústria de confecção com 30 funcionários, quase descabelando, correndo para pagar banco, para pagar isso, para pagar aquilo, para correr atrás de costureira que dava tudo errado. Então, gente, olha, é uma vida maravilhosa, porque eu sento aqui na minha mesa, atendo as pessoas e é muito gratificante, porque quando termina a sessão, você vê mais uma parte da história da pessoa que foi resolvida, é muito bom. Né? Você faz atendimento hoje presencial ou online? André, é praticamente 100% online. Eu tenho uma clínica aqui que é uma amiga minha, então, às vezes, as pessoas, né, eu gosto de ter, porque tem um cartãozinho e tal, mas eu não atendo quase ninguém no presencial. É praticamente 100% online. Maravilha, que coisa boa, né? Poder trabalhar em casa, sem ter que ter um custo de aluguel. Então, se você está começando agora, né, para quem deseja começar, existe essa facilidade, né? Antigamente a gente tinha que alugar um espaço, tinha que gastar um dinheiro reformando um lugar, decorando, pagando um aluguel, e muitas pessoas às vezes não começavam por isso, tinham dificuldade de começar por isso. Hoje você pode trabalhar 100% em casa online, o efeito da terapia online é o mesmo de um presencial, e funciona super bem. Bom, então tem essa parte, né, da satisfação, em ver os resultados, a satisfação financeira, mas o que é que você acha que, assim, qual o maior obstáculo que existe nessa jornada para a pessoa se tornar uma terapeuta e ter sucesso? Qual que você acha que é o maior bloqueio, obstáculo, ou coisa que a pessoa precisa superar? André, pela experiência que eu tenho eu mexo com bastante terapeuta, porque eu tenho um workshop que eu ajudo, né, dou uma mãozinha para os terapeutas também. E eu vejo que a maior dificuldade é ela acreditar que ela pode. Acreditar que ela é capaz, acreditar que é para ela. Eu acho que é a maior dificuldade, porque quando a pessoa acredita, ela deslancha. Eu tenho visto bastante colegas fazendo isso. Quando ela realmente parece que destrava ali, ela deslancha de uma hora para outra e começa a chegar cliente. E esse destrave é só trabalhar com EFT. Eu falo para eles o tempo todo, né, para os colegas lá, falo, gente, nós temos a ferramenta, é só a gente trabalhar isso, né? Conforme você vai trabalhando, você vai conquistando mais clientes, você vai acreditando mais em você, no seu potencial, você vai vendo os resultados em você mesmo, você vai vendo dentro de você as mudanças que estão ocorrendo, e aí você vai, né? Sim. Fátima, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, eu queria que você deixasse o teu contato para o pessoal seguir lá no Instagram. Como é que as pessoas fazem para encontrar você? É @Fátima Braga Oficial.
Bem facinho. Fátima Deixa eu Braga ver aqui, ó. Oficial. Arroba Uhum. Fátima Braga Braga Oficial. Ok, Oficial. arroba Fátima Braga Oficial. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Fátima, vai lá no Instagram, começa a seguir. Tem conteúdo, né? Já vi lá que tem atendimento também que você postou. Sim. Enfim, quem quiser conhecer mais e quem sabe fazer uma terapia também com a Fátima, ou destravar alguma questão aí, quem é terapeuta, pode seguir, pode confiar que ela já tem bastante experiência na prática da técnica da EFT. Então, aí, você tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é só complementar que eu atendo bastante terapeuta. Bastante. Tem muita gente que me procura. E é bem bacana, porque o terapeuta também, ele já sabe, né? Então é só mais um empurrãozinho. É só Isso isso, aí. André. Assim, eu só tenho que agradecer você por ter trazido essa técnica aqui para nós, para o Brasil, né? Porque realmente é uma técnica maravilhosa. Eu até lembrei que eu vi um vídeo essa semana com aquele escritor do livro Biologia da Crença, o Bruce Lipton, e ele falando das formas de reprogramar a nossa mentalidade. Ele citou 4, e a quarta ele falou a IFT. Gente, eu achei incrível, muito legal. Então, realmente, a técnica é fantástica e a gente só agradece a você, André, por ter trazido isso para nós, né? E nos ensinado esse curso para mim. Olha, foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida, porque realmente destravou tudo na minha vida. Né? Destravou tudo. E me sinto muito realizada em todos os sentidos e só gratidão. Muito obrigada mesmo. Tá? E obrigada por me convidar para estar aqui também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa noite, então. Boa noite, André. Boa noite. Muito bom, né? Ouvir histórias assim para a gente se inspirar.